quando a pessoa não tem fé, ela acha que Jesus, o evangelho é pregado, mas é um Deus distante. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Você já vai começar a entender, amados, e dá uns glória a Deus aí. Deus, Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Quando Jesus falou que nós temos que orar sem cessar, nós temos que nos consagrar constantemente, foi para isso. Ele mandou orar e jejuar, foi para que nós pudéssemos estar bem pertinho de Deus. Quem não tem o hábito de orar e jejuar, está distante do Senhor. Porque quando nós estamos consagrados, nós estamos ali, pertinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é que a carne não gosta de orar? Por que é que a carne não gosta de se consagrar? Porque ela acha ruim. Mas Deus, Ele nos chamou para nós aprendermos a fazer a vontade dEle e não mais a nossa, em nome de Jesus. Não é a nossa vontade mais que prevalece a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Porque se a nossa vontade prevalecer, eu preciso nascer de novo. A partir do dia que eu nasci de novo e me tornei uma nova criatura, quem prevalece na minha vida agora é o Espírito Santo, é a vontade de Deus que manda em mim. E aí é onde muitos não entendem. Vão à igreja, vai sair da igreja, vai praticar todas as coisas do mundo. E aí é onde Jesus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor de Deus não está em mim, o que é que está em mim? Não preciso nem falar. Então, quando Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: venham todos a mim, venham. Jesus chama as pessoas para vir até Ele. E nós sabemos, muitas vezes nós estamos calejados de ouvir a palavra de Deus. Conhecemos capítulos e versículos, pontos chaves da Bíblia que nós precisamos praticar todos os dias. Porque é só através da palavra de Deus que nós vamos vencer Satanás e seus demônios. Não existe como vencer Satanás se não usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. E para que eu possa botar em prática a palavra de Deus, eu preciso aprender dela, praticar ela, gravar ela na minha mente e no meu coração. Eu preciso decorar a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos decorar a palavra do Senhor. Se nós não decorarmos, nós vamos esquecer. E se esquecermos na hora da adversidade, nós não vamos praticar, porque não lembramos de nada que Deus e o Espírito Santo nos ensinou, em nome do Senhor Jesus. Assim como nós aprendemos na escola, desde o primeiro ano até ir para a faculdade, e temos que guardar os aprendizados, os ensinamentos, a Bíblia não é diferente. Se eu quiser vencer as adversidades, vencer o meu inimigo mortal da minha alma, eu preciso andar à luz de Mateus capítulo 4, aonde Jesus, ali na tentação do deserto, ele bancou todas as vezes que Satanás investiu contra ele. Jesus apresentou a palavra. E comigo e com você não pode ser diferente. Todas as vezes que Satanás der uma sugestão para mim, eu tenho que mostrar a palavra de Deus para ele. Está aqui, esta linha Deus colocou e eu não posso ultrapassar. Então fora Satanás. Eu não posso passar por cima da autoridade do meu Deus. Mas como é que eu passo por cima da autoridade de Deus? Quando eu desobedeço. Quando eu conheço, passo por cima da palavra, lanço para trás e aceito os manjares do inimigo. Porque todos os dias ele lança contra nós as suas setas. Todos os dias.
Ele coloca um desânimo, coloca uma tristeza, ele coloca uma dúvida, e ele é mestre para colocar dúvida na mente das pessoas. E na dúvida ele sabe que Deus não opera. Deus opera na certeza. Deus opera na certeza. Deus opera através da nossa fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós temos a certeza que Deus existe e que esta palavra é o próprio Jesus. Quando Jesus falou do Evangelho de João capítulo 15, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras, eu Jesus estiver em você, ele disse, determine o que quiser e será feito em nome de Jesus. Agora você entendeu por que é que será feito na hora que determinamos? Por quê? Porque Jesus está em mim. E quando eu falar em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus falasse através da minha boca, a autoridade do nome de Jesus. Quando eu falar em nome de Jesus, os demônios vão cair por terra, as pessoas vão ser curadas, porque o ministério do Senhor Jesus não pode ser diferente do meu e nem de ninguém. O ministério de Jesus é o mesmo nosso. O ministério de Jesus é o meu e o seu, queridos, da igreja de Cristo hoje. O ministério de Jesus é ensinar o Evangelho, curar os doentes, expulsar demônios e sarar os leprosos. Esse é o ministério de Jesus e dos apóstolos, e é o meu e o seu. E não podemos pregar uma vírgula diferente do que Jesus mandou pregar e ensinar. Ele ensinou, curou, expulsou demônio, salvou almas. Esse é o ministério, esse é o evangelho que nós pregamos todos os dias. Por isso que ele é chamado o evangelho do poder de Deus, porque é pregado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Carta de 1 João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus. A palavra da vida foi manifesta na carne. A palavra da vida que João está dizendo é o próprio Jesus. Quando os apóstolos andavam com Jesus lado a lado, eles estavam pegando na palavra, eles estavam tocando na palavra que é o próprio Jesus. É essa certeza que nós temos que ter. É por isso que Jesus, ele diz, lá nós já vamos para a leitura, lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 21, Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa espiritual e cearei com você e você comigo. Ou seja, nós vamos estar unidos, porque eu abri a porta e deixei Jesus me dirigir, entreguei a minha vida para Ele. E é isso que as pessoas precisam entender, que não existe salvação se não for através do Senhor Jesus. Não existe cura, libertação, salvação, expulsação de demônio, se não for através do Senhor Jesus. Jesus, ele disse, eu vim a este mundo, o único. Jesus, ele disse, eu, Jesus, sou o único, e vim a este mundo para desfazer todas as obras do diabo, todas. E aí, amados, nós sabemos disso, e aí diante de uma situação difícil, né, vem uma peste que se instala nos quatro cantos do mundo, as pessoas já ficam com medo, só que fica com medo por quê? Porque não lembra, não guardou o mandamento. O que é que Jesus já antecipou? Eu vim para desfazer todas. Então Satanás, ele pode criar 1001 vírus do inferno, todos eles já vão ser criados, derrotados pelo Senhor Jesus. Por que é que o cão não quer que as pessoas
venham para a igreja, para elas não aprenderem a guerrear contra ele. Quanto menos as pessoas não sabem a palavra, quanto mais gente são ignorantes na palavra de Deus, é isso que o diabo quer. Povo sem entendimento, sem sabedoria, que o sapato aperta, vai recorrer ao homem, sendo que Jesus está aqui, ó, médico dos médicos, não cobra um centavo para curar, tirar a depressão, tirar o diabetes, tirar o câncer, expulsar o tumor. Ele não cura, não cobra um centavo, é só botar a fé em ação e no nome dele dá ordem e o mal vai embora. Pastor, mas eu já fiz isso e não aconteceu nada. É impossível não acontecer. É impossível não acontecer. Ele não disse que tudo é possível ao que crê? Aquilo que eu determinar e não duvidar, ele disse, aquilo que você determinar e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você diz, tudo que você disser lhe será feito. Então não tem por que não funcionar. Só não funciona se tiver ali dúvida no meio, aí não pode. O Espírito Santo não opera na dúvida, ele opera na certeza. Amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 1 começa o texto falando o seguinte: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos. Aqui é um testemunho de João. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aqui o João está dizendo, nós tocamos na palavra, que era o próprio Jesus. Então, amados, a palavra é o próprio Jesus. Por isso que nós temos que guardar os ensinamentos dele no nosso coração. Porque se eu descarto o Senhor Jesus da minha vida, porque ele é a própria palavra, é o verbo vivo que desceu dos céus, é o Senhor Jesus. E aí o 2 ele continua falando, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Ele é a vida espiritual de todos aqueles que crêem nele. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão. Essa comunhão nós temos. Por quê? Porque temos uma fé em comum. Comunhão é isso. Nós concordamos, estamos em uma mesma fé. Por isso nós temos essa comunhão com o Pai. Não duvidamos dele. Aquele que duvida da palavra, aquele que não crê na palavra, não tem comunhão com Deus. Mas nós que cremos, temos uma fé no Deus vivo, nós temos essa comunhão, essa união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa união, essa aliança nunca pode ser quebrada em nome do Senhor Jesus. É isso que nos dá a vida eterna, é a comunhão com Deus, com Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Essas coisas vos escrevi, João dizendo, para que o vosso gozo se cumpra, a sua alegria se cumpra. A alegria que João está falando, não é essa alegria desse mundo não. A alegria é lá na glória. A alegria que não tem como alguém mensurar como vai ser esta alegria quando estivermos no reino dos céus. É isso que a igreja de Cristo precisa valorizar, o que Jesus já fez por cada um de nós. E agora nós temos que guerrear, nós temos que batalhar, porque é com muita luta e perseverança, para que esta alegria seja completa lá na glória, em nome do Senhor Jesus.
E ele continua falando, e esta é a mensagem que dele ouvimos, que de Jesus ouvimos, a mensagem que eles ouviram de Jesus. Por quê? Porque o papel de Jesus era ensinar, instruir as pessoas na palavra. Você percebe que no começo Jesus, ele começou comissionando 1, 2, 3, depois reuniu os 12. Depois dos 12, ele já comissionou mais 70. Jesus, ele preparou uma quantidade de pessoas. Para quê? Propagar o Evangelho. E aí, a partir daí, dos apóstolos, qual que foi a ordem de Jesus? Vão e pregue para todas as nações. Primeiro ele dá as instruções lá em Mateus capítulo 10, e ele diz, vocês não vão pelo caminho de ninguém, vocês vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. O alvo primeiro era o quê? O povo de Israel. Mas não era um privilégio só deles. Primeiro, o alvo começou ali. Dali, o Evangelho ia se espalhar para os 4 cantos do mundo, para todas as nações. E esse Evangelho começou a se propagar depois da ressurreição do Senhor Jesus. Depois nós vamos entrar, não hoje, nesse mérito. O que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Não hoje. Ali começou o Evangelho se espalhar por todo o mundo. Igreja de Atos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, as nossas atitudes falam por si só. Nós podemos enganar o homem, lógico que pode, qualquer um pode enganar o homem. Você sai daqui da igreja, nós não sabemos o que cada um vai fazer. Só que não podemos esquecer que a palavra diz que para que eu tenha comunhão com o meu Deus, com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo esteja comigo, eu tenho que estar em comunhão com eles. Eu não posso sair da casa do Pai, dizer que eu sou um santinho, não, porque eu nem olho para ninguém para não pecar, porque se olhar, já estou pecando. Só em pensar nisso já pecou. É um religioso. Deus não quer religioso. Deus quer homens e mulheres de Deus, de fé, que realmente são sinceros diante do homem e diante dele, em nome do Senhor Jesus. É dessas pessoas que Jesus, ele quando voltar, vai encontrar vigiando. São pessoas sinceras, que ela não tem duas caras, né? Ela, do jeito que ela é aqui, ela é lá no serviço, ela é aonde ela vai, ela é uma pessoa autêntica. Por quê? Porque ela anda no temor de Deus, porque ela respeita a presença daquele que está nos vigiando, em nome de Jesus. Dentro do nosso lar, nós moramos, marido, esposa, filho, filha, moramos com a nossa família. Estamos na presença de toda a nossa família todos os dias. Ninguém faz nada de errado perante a família, perante as pessoas que estão ali diante de nós. É assim, com Deus não é diferente. Não é porque está vendo a pessoa que não pode fazer nada de errado. Não, Deus nós não precisamos ver, porque pela nossa fé que Ele nos deu, nós temos a certeza absoluta que aquilo que a palavra diz é verdade. Ele é onisciente, onipotente e onipresente.
Ele está presente aqui, Ele está presente nas outras igrejas, Ele está presente em todos os lugares. Fazendo o quê? A palavra diz que Jesus é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. Ele está olhando, vigiando a igreja dele. Ele está passando, vigiando todas as denominações, examinando cada um dos corações dos crentes. Aqueles olhos como chama de fogo, nesse exato momento, Ele está sobre mim e sobre você, agora. Ele está sobre aquela pessoa que está lá, ó, também nas outras igrejas, Ele está lá, porque Ele é o dono, Ele está supervisionando o trabalho de cada um, aprovando aquilo que está correto e reprovando aquilo que nós estamos fazendo de errado. Por isso que nós precisamos vigiar, para errar menos, para no dia lá que chegar no reino dos céus não sermos reprovados. Tem que tirar nota boa, né, irmão? Tem que tirar nota boa com Jesus, porque se tirar nota ruim, não vai entrar lá não. E o 7 continua falando: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja que cada um que anda na luz, ele anda na mesma fé e no mesmo Espírito, então tem comunhão com Deus. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que quando nós estamos em comunhão, nos esforçando para essas pessoas obedientes, erramos? Sim, somos falhos. Uma hora ou outra nós vamos pisar na casca da banana, mas imediatamente você se conserta, se posiciona, coloca diante de Deus, pede perdão. E o que é que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica desses pecados involuntários. Não é o pecado voluntário que a pessoa pecou porque quis, não. Ela escorregou porque ela é humana e falho. De repente deu um deslize, imediatamente se arrepende, pede perdão, Jesus perdoa, não perde a comunhão em nome de Jesus. Vamos perder a comunhão com Ele se percebermos que erramos e fazemos vista grossa. Com certeza, quando alguém faz isso, ele vai errar mais vezes, porque é uma brecha que abriu para Satanás, e o inimigo não vai deixar barato, não vai ficar só naquele pecadinho. O pecadinho, que nem diz o mineiro, vai virar um pecadão, e para Deus não tem grande nem pequeno, é pecado. Então tem que eliminar imediatamente da vida, se consertar, segue adiante e procura errar menos em nome de Jesus. Só vamos cessar de falhar com Deus quando nós não tivermos mais nesse corpo carnal. Então não adianta alguém vir para cá querer dizer que não peca, porque o próprio João diz que, João, ele fala aqui nas suas cartas, que aquele que diz que não tem pecado faz Jesus de mentiroso, ou seja, aquele que não peca, aquele que não falha, não comete falhas, porque só teve um homem que pisou na face da terra e não teve falha e não pecado nenhum, foi Jesus. Então nós não podemos querer ser essas pessoas que é correto, é 100% certa. Não existe 100% certinho, não tem como. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo carnal. Mas quando nós andamos em comunhão e temos uma fé viva no Deus vivo, pode ter certeza que os erros vão ser muito pequenos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Colossenses, amados, volta em Colossenses lá em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. Como é doce a presença de Jesus. Esse louvor é a coisa mais linda que tem.
Quem é que canta esse louvor? Eu acho que é J Neto. É J Neto? Como? Ah, nossa, é lindo esse louvor. Quando que eu vi? Eu acho que foi uma live que você estava fazendo que colocou esse louvor no início. Coisa mais linda esse louvor. Colossenses capítulo de número 2. O versículo é o de número 13 ao 15. Pega o versículo 11, amados, para que a gente possa pegar o texto completo. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eras gentios na carne. Está falando de nós quando éramos carnais, quando não conhecíamos Jesus. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo. Esse era nós, lá atrás. Aqui está falando de nós lá atrás. Separados da comunhão de Israel, ou seja, da comunhão com os demais irmãos. E estranhos ao concerto da promessa. Nós não sabíamos que tinha uma promessa de salvação para nós não sabíamos. Mas agora nós sabemos, porque nós não somos mais estranhos para Deus, nós somos conhecidos de Deus agora. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu acho esse texto a coisa mais bacana, porque aqui descreve justo o estado de uma pessoa sem Deus. Aqui o Paulo, ele foi assim, extremamente usado pelo Espírito Santo. Eu estava onde? Em Colossenses? Eu estou lendo em Efésios, né? E vocês não me corrigiram, né? Então vai lá em Colossenses, eu estava lendo em Efésios. Mas tem tudo a ver com Colossenses. Colossenses 2, versículo 13 ao 15. Capítulo 2, versículo 13 ao 15. Que diz assim, ó. E quando vos estavas mortos, que tem tudo a ver com Efésios 2. E quando vós estavas mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos éramos contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. No momento que Jesus aceita ser cravado na cruz, ele pega o meu e o seu pecado, que nos separávamos de Deus, pega toda a maldição que tinha contra nós, todas as doenças e enfermidades que o diabo podia colocar em nós a qualquer momento, Jesus, ele tomou sobre ele. Ele pegou tudo e assumiu, tomou o meu e o seu lugar, irmãos. É por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus, irmãos. No momento que você sentir qualquer sintoma anormal na sua vida, você já tem que, vir aqui na palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, eu reivindico agora o meu direito que eu, como filho de Deus, tenho, porque Jesus já me concedeu cura, libertação e salvação. Satanás, você vai pegar tudo que é seu e vai embora, levando o que é seu. Você não tem que mandar Satanás só ir embora, não. Ele tem que ir embora, levar tudo que é dele, porque muitas das vezes a pessoa manda o diabo embora, mas ele deixa as coisas dele para trás. Então ele vai pegar todos os seus trapos, vai arrumar sua mala, empacotar sua doença, e nessa mala ele vai colocar o câncer, a depressão, o pânico, o medo, o engano, a mentira. Ele vai botar nessa mala tudo, e aí nós damos a ordem: agora você vai carregar. Você vai carregar, Satanás, porque agora, antes, você tinha autoridade sobre mim. Agora que o meu Jesus já me mostrou que ele assumiu o meu lugar e venceu você lá na cruz, agora eu tenho poder sobre você. Então eu vou te dar uma ordem para que você empacote todos esses males que você está tentando fazer eu carregar,
e eu mando, leva, some daqui levando todos eles, em nome de Jesus. É esse o entendimento que a igreja de Cristo precisa ter. Para levarmos o evangelho do poder de Deus, temos que ter esse entendimento, para que nós possamos ensinar, e as pessoas aprendam a palavra, e aprendam como botar as pessoas em liberdade, através das suas orações, através da palavra, em nome do Senhor Jesus. É esse o entendimento que a igreja de Cristo precisa ter. Aquilo que Jesus já fez por mim, eu não posso aceitar mais na minha vida. Ele já fez, uma vez só e vale para sempre, em nome de Jesus. Não importa, irmão, se é uma dor de cabeça, se é uma enxaqueca, não aceite. No sofrimento de Jesus, tudo isso ele passou, para que nós não precisássemos, para que nós não aceitássemos mais, depois que nós tivéssemos esse entendimento, o que ele já fez por nós. Pastor, mas está uma perturbação, eu não consigo dormir à noite, eu vejo o vulto. Repreende, manda Satanás desaparecer. Não aceito nenhuma cilada sua, diabo. Você vai sumir em nome de Jesus. Na minha casa mando eu, a minha vida pertence a Cristo, não tenho parte com você. Fora, em nome de Jesus. Essa é a atitude de um crente cheio de fé, em nome de Jesus. Se levanta contra o mal e não tenha medo, não temas, porque o Senhor Jesus, ele diz: eis que vos dou poder. Então, se eu sei tudo isso e não uso desse poder, eu estou sendo um covarde, um medroso, e o inimigo gosta de crente medroso, que não assusta ele. Então, para que você assuste Satanás, você precisa conhecer a palavra de Deus, jejuar e orar. Palavra, jejum e oração. Não existe barreira que fique de pé diante de você. Todas caem por terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 14 ele continua falando, nós vamos até o 15. Daqui a pouco nós já vamos orar em nome de Jesus. Aqui no 14 ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós. Irmãos, presta atenção nisso aqui, cédula, tinha uma cédula, que Satanás carregava. E nessa cédula, quem é que deu, quem é que entregou essa autorização para Satanás destruir o ser humano? Aqui a Bíblia diz que ele tinha um documento. Essa cédula é um documento, preste muita atenção. Presta muita atenção. Eu acho que ninguém já se apercebeu a revelação que tem neste versículo aqui. Esse versículo aqui de número 14. Eu vou ler bem devagar para que você se atente muito bem. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então ele agia legalmente, ele podia agir, ele recebeu essa legalidade para atacar o ser humano. Talvez você está dizendo, pastor, mas não entendi. Você vai entender. Satanás, ele ataca as pessoas porque ele recebeu de alguém esta liberdade para ele fazer isso. Por isso que ele ataca as pessoas, porque ele não age ilegalmente, ele age legalmente.
Quem foi que deu essa legalidade? Adão. Adão, no dia que ele caiu, ele entregou todos os seres humanos nas mãos de Satanás. Então ele age legalmente porque Adão permitiu. Adão pecou, Satanás pegou o gancho, e agora eu estou com a faca e o queixo na mão, posso fazer o que quiser com o ser humano. Você me deu a liberdade para eu destruir, então eu vou destruir. Não se esqueça que a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Então por isso que ele está destruindo o ser humano. Por quê? Enquanto essa pessoa não tem um encontro com Jesus, ele está nas mãos de Satanás e vai ser destruído. Isso aí é fato. Talvez a maioria não prega desta forma que nós pregamos, tão claro, tão enfático, porque tem medo que as pessoas se assustem e saiam da igreja. Eu seria hipócrita se não pregar a verdade, não ensinar para as pessoas. Deus, ele viu que Satanás, ele ia destruir a nação. O que é que ele providenciou? Jesus. Jesus é um remédio para brecar o agir de Satanás na vida de uma pessoa. Então, as pessoas que ainda não entregaram sua vida para Cristo, insistem em não querer vir para Jesus, então você vai ser destruído a cada dia por esse demônio, porque ele pode fazer isso na sua vida. Enquanto Jesus não intervir nessa situação na sua vida, ele pode fazer o que quiser com você, que não entregou a vida para Cristo ainda. Por isso que Jesus veio ensinar. Ele falou: eu vim a este mundo, eu, Jesus, vim para desfazer todas as obras desse desgraçado, mas você primeiro precisa abrir o coração e me aceitar na sua vida, para que você possa ser curado, ser liberto, ser salvo, ter uma vida de paz, e não uma vida perturbada, não uma vida derrotada, não uma vida de escravidão, porque o que o diabo faz é isso, escravizar as pessoas. E aí, ele leva para onde quer, porque o Adão entregou nas mãos dele, para ele fazer o que quisesse com o ser humano através do pecado. E é isso que ele faz. E aqui estamos nós para pregar o Evangelho, ensinar para as pessoas que elas precisam se entregar para Jesus urgente. Elas não podem querer insistir em viver sem Jesus. Então o cara lá que endurece o coração, ele não quer saber de Jesus, ele precisa ouvir que ele não é mais inocente, ele sabe nas mãos de quem ele está. Jesus, ele pagou um preço altíssimo para que a pessoa não ficasse sendo escrava desse maldito, que só quer destruir a vida das pessoas. E aí o 15 para encerrar. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, e assim ele vai falando. Ou seja, Jesus, ele expôs publicamente. O que Jesus fez ele fez lá para todo mundo ver. Ele aceitou pagar o preço, porque através da sua morte e ressurreição, ali era a derrota do diabo. Mas as pessoas que insistem em não querer aceitar o sacrifício da cruz, elas estão dizendo que elas querem ser destruídas pelo espírito do mal. E o Evangelho veio para isso, para abrir os olhos e entendimento das pessoas e dizer que Jesus já fez tudo por ela, mas se ela rejeita, ela quer ficar lá do lado do bicho, ninguém pode obrigar. O nosso papel é ensinar da maneira certa, clara, para que todos entendam que um dia ela vai morrer, e o corpo físico ele vai morrer. Esse corpo aqui, esse corpo físico nosso, um dia ele vai desaparecer, ele vai morrer. Mas só que temos uma alma, e essa alma e esse espírito, ele vai lá comparecer diante do tribunal de Deus. E se vai sem Jesus, o que é que ele vai fazer? Não tem mais como pregar o Evangelho para quem morre, não. Que nem diz o Isaías. O Isaías, ele fala que a pessoa tem que buscar Deus enquanto ela pode achar, enquanto ela pode estar viva. Depois que morreu, já era. Então, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração.
É isso que o Evangelho tem que ser proclamado, nesse tom e nessa clareza, para que todos entendam que Jesus não morreu de graça. Ele morreu para resgatar as pessoas das mãos do destruidor. Mas as pessoas acham que o dinheiro é mais precioso do que Deus. Paciência, mas glória a Deus que nós, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados e não vamos abrir mão da nossa fé. Haja o que houver, fica firme com Deus, não abre mão da sua fé, não deixa ninguém esfriar a tua fé, continua firme com o Senhor Jesus, porque a alegria vai ser completa em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Feche a sua Bíblia e agora nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, transforma-me, me fazes como Coloca a sua mão do seu coração, querido. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. É isso aí, Senhor, é que nem a sua palavra estava dizendo. É a sua vontade que prevalece. Eita Deus tremendo, aleluia. Teu vaso quero ser. Sim, Senhor, tem que querer. Somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Verdade, meu Deus, nada podemos sem ti, Espírito Sou Santo. tão pequeno, Como somos pequenos, Senhor. dependo de ti. 100% dependentes. Minha alma tem sede. Sim, meu Deus, nós temos sede de ti, Espírito da Santo. tua presença em mim. Orianda lama, chore, canta lama. Sou tão pequeno, Oh Deus, como somos formiguinha diante de ti. carente de amor. Demais. Toda a minha vida Eita Deus tremendo, aleluia. consagro a ti, Senhor. Sim, meu Deus, consagramos a nossa vida a ti, Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença aqui estamos, cheios da tua unção e do teu poder, gratos, meu Deus, agradecidos pela tua palavra, Pai. Que todos nós possamos assimilar a cada dia os ensinamentos do Espírito Santo, que a sua palavra nunca venha a ser lançada fora, Pai. Que possamos, meu Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. É através da sua palavra que nós vamos vencer Satanás e seus demônios. Meu Espírito Santo de Deus, vai passando agora do alto da cabeça à planta dos pés da igreja, aqui ou em casa, aonde estiver alguém precisando de uma cura, precisando de uma libertação, eu determino que esse milagre aconteça agora. Vai tocando, meu Deus, neste homem, vai tocando nesta mulher, tirando desta mente o espírito do inferno da perturbação, esse pensamento de derrota, pensamento de fracasso. Nesta pessoa só tinha pensamentos maus. Demônio, era você que estava fazendo isso com esta pessoa. Você não estava deixando ela dormir à noite, ela ouvia vozes. Então se mantenha longe desta alma agora. Você não vai mais tocar nesta pessoa. Nós estamos agora intercedendo por esse homem, por esta mulher que estava, meu Pai, com depressão. Era uma depressão maldita. Ela não conseguia mais sair nem de casa, ela só quer viver no quarto escuro. Demônio das trevas, ou potestades do ar do
diabo, principados do inferno, nós amarramos as suas obras agora e ordenamos que você pegue o que é seu e vá embora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição lançada contra o filho, contra a esposa, contra o marido, maldição do inferno que estava sobre essa família, que nada dava certo, casava e separava, era uma frieza do inferno, divisão, sai daí, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo espírito da miséria, espírito da escassez, doença maldita, dor do inferno, infecção, inflamação, esse cansaço, esta pessoa não tinha ânimo para nada. Eu estou desfazendo agora todas as obras do diabo, porque o meu Jesus me deu poder para isso, o meu Jesus deu fé e poder para você. Então levante a sua voz contra os demônios, é contra eles que nós estamos batalhando agora, é a guerra no campo espiritual, mas nós estamos aqui revestidos com a couraça da justiça, o capacete da salvação, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus que está no meu e no seu coração. Então você tem arma para guerrear, você tem arma para ir de encontro a esse demônio, e dizer para ele, e botar ele no lugar dele, dizer para ele não perturbar o seu filho, dizer para ele não perturbar o seu marido, dizer para ele sair de perto do teu parente que endurecia o coração. Quebre a pedra do coração desse homem agora, Espírito Santo, quebre a pedra do coração desta mulher, arranca dela a incredulidade, arranca dela, meu Deus, a dúvida que ela tinha, até tinha vontade de vir para Jesus, mas ela tem medo. Então arranca esse medo dela, esta insegurança, em nome de Jesus Cristo. Toda a obra do inferno e todas as cadeias que estavam prendendo esta pessoa no vício, era o vício da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida alcoólica, liberta ele agora, liberta ela agora, Jesus. Eu creio, Pai, na oração que eu faço, eu creio, meu Deus, que o Senhor é presente aqui agora. Então vai passando de pessoa para pessoa, vai passando pelos lares agora, e aonde tiver, meu Deus, um demônio que estava colocando um mal na vida desta pessoa, ela receba a sua libertação, ela receba a cura nesta hora. Não importa que mal que ela estava passando, talvez ela estava desenganada pelo médico, mas o médico do médico está aqui, dando saúde, dando vida abundante. O espírito do demônio do inferno, espírito maldito que colocou essa infecção nos pulmões desta pessoa, oh meu Pai, vai tocando agora, visita as UTIs, visita os hospitais, meu Deus, visita essa cidade de Americana. Nós repreendemos esse demônio da morte, o demônio que tem matado muita gente. Oh meu Senhor, estende a tua mão agora para todas as UTIs dessa cidade, desse estado, desse país, e vai visitando agora. A oração de um justo pode muito. Talvez você não tenha orado pelo seu país, comece a orar pelo Brasil, comece a orar pelo presidente da República, as autoridades. O Senhor manda fazer isso, meu Deus. Repreendemos nesta hora o demônio da corrupção, o demônio do roubo, esses demônios do inferno, do egoísmo maldito que tem matado a sociedade de fome. Oh meu Espírito Santo, Senhor Jesus, nós oramos por tudo que nos pertence nesta hora. Oh Pai, abençoa nesta hora o ministério Viva a Esperança. Esta obra é tua, é de Deus. Esse ministério nasceu no coração do Senhor, e nós estamos aqui para defender a tua palavra, estamos aqui pedindo ajuda para que o Senhor nos abra os olhos do entendimento a cada dia e nos dá sabedoria, nos dá direção, Senhor, que nós precisamos. Assim como a sua palavra diz, sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Oh meu Deus, abre portas de emprego se abram para este homem, portas de emprego se abram para essa mulher. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua empresa. Eu abençoo todas as áreas da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida, que as promessas do Senhor se cumpram na vida de cada um dos amados. Eu sei que você ora crendo, e todo que ora crendo recebe
do Senhor, aquilo que você pede, aquilo que você tem, os seus planos não vão ser frustrados. Os planos do diabo vai ser frustrados nas nossas vidas, mas os planos de Deus prevalecerão, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela resposta das nossas orações. No nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, e graças a Deus. Vem, Espírito Santo, Levante as suas mãos aos céus e receba a unção do Espírito vem Santo. Chame Ele para a sua sobre vida. o meu ser, preencha o meu vazio, Preencha, Espírito Santo. e renova Deixa nele um espaço no nosso coração, o Senhor. meu viver. Renova a fé da tua igreja, Senhor. Então vem, poderoso. Espírito Santo, vem sobre o meu ser. Em nome de Jesus, receba a unção de Deus. Receba a prosperidade na sua vida. E renova o meu viver. Repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da sua unção, e a sua unção é o seu poder, e esse poder está sobre a minha vida, em nome de Jesus. E aplaude a Ele bem forte, e graças a Deus.